ver aqui, né, o ruim é, pessoal, assim, se eu enganchar aqui, porque como a fonte tem que ser 26, né, eu tive que quebrar muitas questões para jogar para o outro lado, aí fica ruim de ver, né, a visualização geral da questão, né. A questão você resolve no todo, né, e aqui eu estou tendo que quebrar muito. Mas vamos imaginar, ele está querendo saber o seguinte, ó, o que isso aqui é TCP e o que é UDP, tá? Orientação à conexão. Vou colocar aqui do lado para ter um apoio, tá? Então, aqui é TCP, né? A2. Ó, não confiável em entrega de dados, UDP, que é não confiável, tá? Não fornece controle de fluxo. Aqui eu vou colocar o 4 aqui do lado. Ficou ruim, mas é o jeito. Divide as mensagens enviadas em segmentos. Os dois. Lembra que a lógica é binária. Ninguém diz que tem que ser um ou outro. Segmento é o PDU da camada de transporte. Qualquer protocolo que traz na camada de transporte, ele vai ter que fazer segmento. Seja o UDP, seja o TCP, e tem mais um protocolo. Pessoal, como é o nome do protocolo? Qual é o terceiro protocolo da camada de transporte? STCP. Pessoal. Se vocês não conhecem esse protocolo, vocês já deviam estar conhecendo. STCP, protocolo especializado para transmissões, principalmente de streaming, onde o UDP não tem a eficiência necessária. O UDP é uma gambiarra que foi feita. O STCP já nasceu para ser multimídia. Ele já começou a cair em questões, tá? E já existem algumas aplicações utilizando esse protocolo. Beleza? Mas aqui a gente não está tratando isso. Aí, Valdo, se perguntar se tem 2 ou 3, aí ferrou, bicho. Ferrou, porque de fato são 3, mas algumas bancas tratam como 2, como 3. A gente tem que dar uma farejada, né? Se na outra questão apareceu o STCP, quer dizer que a banca está ciente que existe, então eu vou marcar que tem 3, certo? Divide as mensagens enviadas em segmentos, os dois, né? Transmite mensagens em datagramas. Ó, outra lenda aqui, né? A gente pensa assim, datagrama, qual o datagrama mais famoso? Como é o nome do datagrama mais famoso da pilha? Qual é, pessoal? É o IP. Vocês vão ver que o datagrama, de tão falado sobre IP, ele começa a ser sinônimo de IP. E muita gente começa a achar que só existe o datagrama IP. Mas, na realidade, todo serviço não orientado à conexão, dividido em partes pequenas, ele é chamado de serviço de quê? De datagrama. Seja ele na camada de enlace, seja ele na camada de rede, seja na camada de transporte, são os mais comuns. Por exemplo, o UDP está na camada de transporte, mas ele presta um serviço de datagrama, certo? Ele não tem... Qual seria o concorrente, né, do serviço de datagrama? Serviço de circuito virtual, certo? Circuito virtual. Aí é orientado à conexão, enquanto que o datagrama não é orientado à conexão, certo? Portanto, isso aqui é o UDP. 6. Reagrupa as mensagens na estação de destino. Esse aí, né? Esse aí eu fiquei assim, meio assim, porque o que acontece, né? O que é reagrupar, né? Assim, se ele dissesse assim, ordenar, né? Ele devia ter sido mais assertivo, né? Reagrupar, parece que ele chegou lá, claro que ele vai reagrupar, né? Você chegou do outro lado, mas... E se você for imaginar nessas aplicações agora com buffer de transmissão, ele reagrupou lá dentro, né? Mas assim, como a gente está na camada de transporte ainda, etc., esse reagrupar eu vou entender como ordenar, tá? Pode ser até que eu esteja enganado, mas eu vou entender como ordenar. E se ele disser que está ordenando, aí seria o quê? TCP. Mas essa palavra é capciosa, tá? Ele devia ter sido mais assertivo na questão. Ordenar, aí não. Só o UDP é que faz. O UDP não faz. Mas reagrupar é muito genérica, tá? Reagrupar é muito genérico. É porque, por exemplo, se você for imaginar uma transmissão de streaming, né? Ela não vai cair no buffer. Embora seja o UDP, vai cair no buffer lá, né? E você não vai estar agrupando ou reagrupando ali, né? Mas talvez o ré, né? O ré estava agrupado de uma forma, você reagrupou, né? Obedecendo uma ordem, você cairia para o TCP. Eu, na hora da prova, eu colocaria que isso aqui é TCP. Como é?
Mensagem é um PDU da camada de aplicação. Nós não estamos nessa camada, nós estamos na camada de baixo. Mensagem. Claro que mensagem é um termo genérico, mas a ferro e fogo, né, que é o caso que você está querendo colocar, ele não é aqui. Aqui é segmento, né? Então, e veja que, aí mais uma vez, aquela história do foco da questão, né? O foco da questão, né, não é nem se está certo ou se está errado, né? O foco da questão é se está. E aí você, mensagem, estaria errado, né? Mas não é isso que ele está querendo saber, né? Na verdade, quando fala de mensagem, não lembra tanto ele é orientado a mensagem, orientado a célula, orientado a plot, por exemplo. É porque... A mensagem vai para uma coisa tônica. É, mas assim, normal, essa é aquela tabelinha, né, lá do coisa. Assim, o termo mensagem, né? Porque, na realidade, o mensagem seria uma abstração superior, né, a um... Porque, assim, o datagrama, ele se preocupa com o tamanho. E a mensagem, ela se preocupa com o significado. Então, por exemplo, quando eu transmito mensagens, eu estou preocupado com a integridade daquele significado. Então, eu não quebro. No datagrama, eu quebro. Independente de eu vou cortar, vamos supor, é igual a Constituição, né? Eu não posso vetar só parte de um artigo. Eu veto o artigo todo, senão seria muito engraçado, né? Não vamos aumentar, eu corto só o não. Vamos aumentar o salário do pessoal, né? A mensagem, ela se preocupa com esse significado, né? Vamos dizer assim. E o datagrama se preocupa com o tamanho. Ó, só pode ser esse tamanho aqui, então eu vou cortar aqui independente se vão ficar em cantos diferentes, entendeu? 7. Mas assim, datagrama, mensagem é PDU de camada de aplicação, tá? A ferro e fogo assim dos PDUs, né? Não verifica a conexão antes de enviar a mensagem. O DP, quer dizer que ele não é confirmado, né? Reenvia tudo que não foi recebido. Pô, ficou ruim aqui, né? Para a galera de casa, né? Não reagrupa as mensagens de entrada. Aí, ó, aqui matou. Ó, como é bom a gente farejar. Qual o bizu? Se esse aqui está negando, o que quer dizer? O outro, então, é TCP mesmo. Entendeu? Porque ele está dando ciência de que ele está fazendo esse contraponto aí. Ó. Um reagrupa e o outro não. Opa, morreu. Então, um é TCP e o outro... Acabou a minha dúvida, entendeu? Ele mesmo me deu a resposta, né? Então, vamos lá, vamos ver o que tem aí. Ó. Ó, vamos ver o que tem de UDP, de TCP, né? É a 1, a 4, a 6 e a 8. Tem algum que é assim? Morreu. É a B, né? Morreu. Você pode analisar as outras, né? Poderia ter mais uma correta. E aí a gente teria que anular a questão. Mas aqui, ó, tem 1, 4, 6 e 8. Não é? Mas olha, se você tivesse aplicado a lógica binária, você ia querer matar esse cara aqui. Ia dar zica na questão, não é? Quem matasse o DP ia para um lado, quem matasse o TCP iria para o outro. Um ia acertar, mas o outro ia errar. E na realidade poderia ser os dois. Certo? E dado, o cara não falou que tem que ser um ou outro. Um ou outro sai da sua cabeça binária. Né? Só pode ser uma coisa ou outra, tá? Beleza? Vou martelar tanto que vocês não vão mais fazer isso, tá? Em uma rede sem fio de computadores, VLAN, as funções de gerenciamento da WLAN são desempenhadas pelos dispositivos comercialmente chamados roteador. Entre as funções do roteador está a de designar um endereço IP válido para as mensagens que saem da LAN, da LAN para o WAN, uma vez que na LAN é utilizado o endereço IP virtual. No roteador, essa função é desempenhada pelo, né? Sem olhar a próxima transparência. Quando que a gente tem esse serviço, né? A gente chama isso de serviço, né? De a gente transformar um IP não válido para um IP válido para sair. Como que é o nome desse negócio? NAT, né? Aí a gente vai na próxima, tem essa resposta. Qual é o item dela? É o E, né? Morreu. Então, cuidado, assim, na hora da prova, né? O sol escorrendo e tal. Sei lá, pode marcar um DNS, DHCP, mas não. Ó, falou em IP virtual. Tem até o NAT reverso, né? Para poder fazer balanceamento de carga. Mas a IP virtual, para poder sair, né? São vários IPs conectando. Aí tem lá os conceitos de NAT, PAT, NAT overloaded, né? NAT 1 para 1. Então, mas tudo é
O nome global disso aqui é NAT, tá? Certo? Camada de rede, tá? Ele trabalha na camada de rede. NAT é um protocolo chamado de rede, certo? No modelo de referência OSI ISO, uma camada executa a função de transformar um canal de transmissão normal em uma linha que pareça livre de erros de transmissão, enquanto que outra está relacionada à sintaxe e à semântica das informações transmitidas. Essas camadas são respectivamente quem? Por partes. Qual é o primeiro? A primeira é o quê? Transformar canal de transmissão normal em uma linha que pareça livre de erro, enlace. Pessoal, a camada de enlace ela faz justamente isso. Quanto mais limpa a camada de hardware, menor é a camada de enlace. Chegando a deixar quase que desistir assim, o controle dessa camada. A camada não deixa de existir, mas o controle. Por exemplo, um caso histórico, né? Se vocês forem ver o X25, né, que a gente nem estuda mais praticamente, só de referência, ele era um protocolo para linhas... ele já tinha uma parte dele que era para linhas digitais. Mas ele foi nascido na época da linha telefônica, que o erro era pesado. Principalmente, imagina as linhas de transmissão das épocas de 80, 70, etc. Então, ele é um protocolo com a camada de enlace brutal para corrigir aquele monte de erro. Então, eu tenho 100 mega. Naquela época nem se falava nisso, mas vamos lá. Tenho 100 mega, tem muito erro, eu entrego como se aquela linha fosse 20 mega, mas livre de erros, porque 80 se perdeu em erro. Outra transmissão que tem muito erro, que vocês podem imaginar aí. Outro meio que dá muito problema. Wi-Fi. Satélite, bicho. Nossa, satélite é... Imagina a Sky, né? Choveu, acabou. Né? Por quê? Porque aquela camada de enlace ali é brutal para tentar corrigir erro. Tá? E aí, o frame relay, quando foi a divisão do frame relay aparece como uma derivação da ISDN, né? Quando surgiram as primeiras linhas digitais. No digital era muito menos erro. E aí, o frame relay já tem uma camada, ó, bem pequenininha. Nem tem mais controle. Bem pequenininha. Por quê? Porque as linhas já eram digitais. E aí eu já não tinha mais, não precisava gastar com isso. Certo? Então, é esse o primeiro caso. E o segundo caso, qual é? Aí você já sabe, falou em semântica, né, a parte de criptografia, outra coisa que tem lá é compactação. Pessoal, se vocês forem imaginar, tudo bem, que não é o caso, mas vem cá, isso era muito interessante, né? Eu ficava indignado, o cara era aluno de TI, né? Eu usava muito antigamente todo mundo acho que usava era o zip, né? E eu fui jogar uns arquivos tar, não, o RAR, né? Que era do INRAR. Bicho, isso é aluno de TI, né? Mandava pra mim, volta, o arquivo não tá abrindo. O arquivo aqui tá doido, a terminação maluca aqui, RAR, né? Ele não sabia o que é RAR. Não, pô, mas isso aqui é outro, você usa aqui, não, mas não está abrindo. O que eu quero dizer com isso? Tá ou não está criptografado para o cara aquilo ali? Ele não consegue abrir. Tá, então a criptografia nada mais é também, claro que tem outros conceitos matemáticos lá, mas é uma forma de suprimir a apresentação. Isso vai ser tratado em que camada? Apresentar. Mas tem criptografia em protocolos mais baixos. Tá, mas a criptografia ela é tratada aqui. SSL, por exemplo. Então, falou em compactação, terminação de arquivo, zipagem, né? Criptografia, sintaxe, tudo na camada de apresentação. Beleza? São os termos-chave, né, que você usa para poder detectar. Então a resposta seria o quê? Enlace, apresentação. Vamos ver se tem um item. Se Deus nos ajudar, né, vai aparecer que o item tá? Beleza? Senado, ó. Você já ia ganhar. Eu perguntei para um amigo meu do Senado, bicho, qual é o inicial aí? Fala aí para mim. Esse cara, não, bicho, aí o bicho demorou meia hora para me responder, né? Você já viu, né? Porque tem não sei o quê, lei das crianças, não sei o quê, mano. Bicho, ele tava ganhando 21 mil, velho. Vai entrar. 20 mil limpo, porque ainda tem, se você tiver filho, não sei o que, creche, não sei o que, mais lá, aí realmente dá os 23. Mas não, tu pisou lá dentro, 21 mil reais. Tá bom, né? Mas não é no Rio, não tem praia, bicho. A passagem aí, bicho, 21 mil aí, uma passagem aí, todo final de semana eu tô no Rio, velho. Só que você vai estar num canto nobre do Rio, né? Dessa vez, né? Porra. Até pra Fortaleza eu vou todo final de semana.